Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso blog Futebol Argentino. Hoje, como vocês vão ver aí, eu vou postar bem tarde o vídeo porque estou fazendo umas coisas, quase esquecia de postar o vídeo, mas antes de dormir eu resolvi dar esse tempinho aqui e fazer o vídeo, postar o vídeo para vocês. Talvez a minha voz não saia muito alta, mas justamente porque está muito tarde, né? São 2h10 da manhã. E esse vai ser o vídeo de sábado. Óbvio que estamos entrando no domingo, mas esse é o vídeo de sábado. Então, sem mais delongas, entrando no vídeo, como eu vinha falando ontem eu comentei sobre a seleção argentina e estava falando sobre as limitações da seleção argentina, que não tem laterais nem meias, seja pelos lados, seja pelo meio, né? Meias de lado, meio-campistas laterais ou meio-campistas centrais, que possam dar uma sustentação para um sistema tático mais moderno, vamos dizer assim, onde os homens de meio campo e os laterais aparecem na frente, seja criando, seja para dar opção de lado do campo. Tanto o lateral dando opção de lado do campo, como o próprio meia também dando opção de lado do campo, né? No futebol moderno. A gente não tem esse tipo de jogador. E eu creio que seria interessante um sistema tático onde o treinador ele renunciasse, né, a esse modo de jogo e ao mesmo tempo, se não tem esse tipo de jogador, tem o Messi que pode potencializar o futebol da seleção argentina de outra forma, de uma forma mais vertical, de forma mais direta, né, em direção ao gol. Depois desse pequeno resumo do vídeo de ontem, até porque ontem eu me enrolei um pouco no começo do vídeo, que eu falo assim, eu falei muito de um assunto que não era o assunto meio do vídeo e acabou que tomou muito tempo do assunto do próprio vídeo. E hoje eu vou retomar o assunto que eu estava falando ontem, que é especificamente o assunto do próprio futebol argentino, do campeonato argentino em si, né? Como eu vinha dizendo ontem, o campeonato argentino começou ontem, né? Com 2 jogos que eu falei ontem já. O campeonato argentino começou na segunda rodada do campeonato argentino, a segunda fecha, como eles falam lá. Começou ontem e hoje ela deu prosseguimento. Eu não vou comentar nenhum jogo específico hoje. Os jogos são todos disponibilizados na íntegra. Todo o tempo de jogo é disponibilizado na íntegra no site Futebol para Todos. No site não, no canal do YouTube Futebol para Todos, futebol sem o R antes do B. Para Todos, se escreve igual. Vocês podem ver todos os jogos na íntegra lá. Então, eu vou, semana que vem, como eu vinha dizendo ontem, eu vou ver os jogos e vou tirar um dia para analisar cada partida dos 5 grandes. É isso que eu vou fazer isso. Pode ser que mais pra frente eu resolva modificar um pouco e falar um dia sobre os rivais, os 2 rivais, né? Cada dia da semana, de segunda a sexta, sobre os rivais, e no sábado falar sobre o campeonato de forma geral. No domingo eu tiro para falar sobre o quadro histórico, que vai ser o vídeo que eu vou postar domingo, também hoje, no caso, hoje é domingo, o quadro histórico, né? Então, hoje o campeonato argentino teve vários jogos. Mas eu vou dar destaque mais aqui para os jogos dos grandes, né? Que foram 3 grandes que jogaram hoje. Se você não sabe por que os grandes são grandes, porque a gente chama os grandes de grandes da Argentina, eu já fiz um vídeo sobre isso. Procura aí na linha do tempo aí do blog, nos vídeos passados do meu blog, que você vai encontrar um vídeo onde eu falo dos 5 grandes, porque que eles são grandes e tudo mais, historicamente falando, que é no quadro do domingo, onde eu falo sobre um bom tema histórico, né? Então, hoje o Lanús, o atual campeão argentino, empatou com o Olimpo, né? O Lanús vai inclusive para a Libertadores da América ano que vem. O Lanús jogou no fora de casa, né? Empatou com o Olimpo de Bahia Blanca. O Banfield empatou com o Colón. O Lanús empatou com o Olimpo de 0-0. O Banfield com o Colón também 0-0. Interessante que teve um monte de 0-0 hoje. O San Martín em casa perdeu para o Racing. O Racing fez gol com a Cunha e com o Dias. Sim, o Banfield empatou de 0-0 com o Colón. Eu acho que eu não falei que foi 0-0 o empate.
O Racing ganhou de 2-0 do São Martín. O Racing chega a 4 pontos. Tinha empatado o primeiro jogo em casa com um gol contra do Orion, ex-goleiro do Boca. Ele estreou pelo Racing fazendo um gol contra, incrível. Aí o Acunha e o Dias hoje fizeram os 2 gols do Racing, que ganhou fora de casa e foi a 4 pontos. O União empatou com o Aldosivi 0-0. O União empatou em casa com o Aldosivi. O Defensa e Justiça perdeu em casa para o São Lourenço. Gol do Bland, do São Lourenço, e do Cardona contra para o São Lourenço, né? O Independiente fez um... Eu vi o jogo do Independiente, né? E ele fez um jogo em casa, a torcida estava o estádio cheio, né? Milito, Gabriel Milito, não confundir com o Diego Milito, são irmãos, mas cada um é de um rival, né? O Diego Milito é do Racing. Ele acabou de se aposentar, inclusive, agora no meio do ano ele se aposentou, no final da última temporada da Argentina. E o Gabriel Milito, que era zagueiro, né, irmão do Diego Milito, jogou no Barcelona, jogou no Espanhol, se não me engano. Ele agora é o técnico do Independiente. Claramente você já consegue ver alguns conceitos, algumas práticas barcelonistas no Independiente, a começar logo pelo esquema, que é o 4-3-3 do Barcelona. Laterais passando, um homem de área flutuando muito, não ficando preso na zaga, pressão na saída de bola do adversário, usar o goleiro como um recurso interessante de saída de bola também. Muito interessante o jogo que o Milito vem conseguindo imprimir no Independiente. Pena que o elenco é muito curto, né? A diretoria não conseguiu manejar bem os reforços, perdeu alguns jogadores e não conseguiu repor com qualidade suficiente, mas eu creio que o Independiente, a depender de como o elenco vai se comportar aí nesse período do campeonato, obviamente, a depender de como o elenco vai se comportar, o Independiente tem tudo para fazer uma boa campanha, brigar ali em cima mesmo. Eu acho que não vai dar muita coisa diferente dos 5 grandes, porque eu não vejo nenhum time com elenco tão bom assim para desbancar nenhum deles. Eu acho que dessa vez, até porque dos 5 grandes, eu acho que só o São Lourenço vai para a Libertadores ano que vem. Nem Boca, nem River, nem Racing, nem Independiente, a não ser que algum dos grandes ganhe a Copa Argentina. O Independiente já está fora. Ou, né, a Sul-Americana. É possível que vá 3 grandes, né? O Racing mais 2, mas eu acho bem difícil que chegue a ser mais que um, além do São Lourenço. O São Lourenço já está na Libertadores de 2017, eu acho que dificilmente vai chegar a ser mais que um, né? Eu acho que é muito difícil mesmo ser mais que um argentino na Copa, mais que um argentino grande, né? Dos 5 grandes, que é a Boca, para quem não sabe, Boca, River, Racing, São Lourenço e Independiente, são 5 grandes, né? Como eu estou me referindo aqui. Então, os gols do Independiente foram do Vera e do Barco. Esse Vera é um uruguaio muito bom, um atacante 9, que não é aquele 9, ele não é exatamente aquele 9 paradão na área, ele se movimenta bem, busca espaço, faz pressão. Ele fez um gol, inclusive, no cruzamento do Tagliafico, Nicolás Tagliafico, que já é bem conhecido de uma galera aí que admira o futebol argentino, né? Que estuda, que olha, que lê, que busca bons nomes. Desde a época que ele era do Banfield, ele chegou do Banfield ano passado. O Independiente contratou o Tagliafico e o Papa ao mesmo tempo para lateral esquerda. O Papa, para quem não sabe, era um lateral muito bom do Vélez, né? Que foi campeão do Vélez argentino, enfim, ficou um tempão no Vélez. E mesmo assim o Tagliafico conseguiu tomar o lugar do Papa. Sem muita discussão, o Papa é um cara experiente, todo mundo pedia ele, na verdade, e ele chegou, pegou a camisa 3, que lá o lateral esquerdo é a camisa 3, o lateral direito é a camisa 4, o zagueiro pela direita é o camisa 2 e o outro zagueiro pela esquerda é a camisa 6. Lá a numeração é assim. Então o Tagliafico pegou a camisa 3 e falou: é minha, não, ninguém toma mais. Defende, ataca, passa. O cara deu um cruzamento perfeito pro Vera. E no outro gol, o Independente fez uma pressão típica do Barcelona no último minuto de jogo. Um garoto da base lá,
esse cara vai dar o que falar, viu? Barco, esse aqui é ele Barco. Esse cara é muito bom jogador, subiu da base agora do Independente. O Milito tirou ele do sub-18, acho que ele tem 17 anos apenas. O Milito tirou ele do sub-18, do que é considerado sub-18 lá, para a primeira divisão, como ele chama. A primeira divisão que ele chama lá, que eu tô falando, é o profissional, né? Ele chama a primeira divisão de profissional. E as divisões abaixo eu vou chamando de segunda, terceira, quarta, quinta, acho que vai ter a oitava divisão do clube. O clube tem 8 divisões. As divisões são subs, né? O clube tem 8 divisões. A primeira divisão é o profissional. E abaixo disso são os sub-19, sub-20, sub-18, sub-17, enfim. Cada ano o cara vai subindo de uma divisão para outra. Aí isso que eles chamam de divisão. Então, o Barco fez um gol, não foi um golaço, mas assim, dele, né? Mas o gol foi bonito pela pressão, pela plasticidade. Houve mais jogos, quer dizer, não houve mais jogos, né? Foram esses jogos. Amanhã joga o News Old Boys contra o Tigre, 14 horas. O Vélez contra o Rosário Central, 16 horas. Do dia antes contra o Sarmiento, 16h15. O Boca contra o Belgrano, 18 horas. E o Tajeres contra o River, às 20 horas. Segunda-feira acaba a rodada, né? O Campeonato Argentino vai ser como eu já falei uma vez, vou repetir de novo. São 30 times, eles jogam contra si apenas em turno, né? Não tem o jogo de volta, é só um jogo fora, é só um jogo entre eles, com exceção do clássico. O clássico de cada time ele joga 2 vezes. Então, Independente, Racing, Boca e River, São Lourenço e Huracan, enfim. News e Rosário Central, todos esses times jogam 2 vezes entre si, um em casa e um fora. Do primeiro a quarto, todo mundo vai para Libertadores. Primeiro a quarto lugar vai para Libertadores de 2018, porque esse campeonato acaba no meio do ano que vem ainda, né? Esse é o campeonato 16, 17, para ficar bem claro. Do quinto ao nono vai para a Sul-Americana e tem uma vaga na Libertadores que é pela Copa Argentina do ano que vem ainda, entendeu? Por isso que só são 4 vagas aqui nesse campeonato. O Gimnasia de La Plata ganhou ontem e está em primeiro lugar com 6 pontos por causa do saldo de gol. O Independente também tem 6. O São Lourenço tem 4. O Racing tem 4. O River tem 3, mas tem um jogo a menos. Amanhã ele joga, como eu falei pra vocês. Joga inclusive, se não me engano, em casa. O Boca tem 0 ponto, perdeu o primeiro jogo, né? O Central tem 1 ponto apenas. O News Old Boys tem 3 pontos e o Vélez 0 ponto. Eu tô falando desses 3 times, Central, News e Vélez, porque eles são, vou dizer assim, meio que um trio de jogadores, não, de times, né? Que vem ali na cola dos 5 grandes, vamos dizer assim. Que vem ali no esteio dos 5 grandes, brigando quase que para ser um grande também. Por isso que eu tô falando deles. Eu vou dar uma ênfase maior. Provavelmente eu dei uma ênfase maior neles, a não ser que algum outro time, como foi o caso do Lanús no último campeonato, a não ser que algum outro time desponte e chegue a ser sensação do torneio. Mas eu acho muito pouco provável, como eu venho dizendo. Eu acho que os 5 grandes eles vão arrebentar, porque dificilmente mais que alguém além do São Lourenço, eu acho que não vai para o Libertadores, né, no ano que vem. Então não vai ter essa desculpa de começar o ano num ritmo menor porque tem a Libertadores. Então vai ser interessante ver um torneio onde River, Racing, Independente e o próprio Boca, né, vão estar brigando de verdade para serem campeões, sem desculpa de que estava focado na Libertadores, essas coisas que todo mundo já sabe. Vamos ver amanhã como é que vão ser os jogos. Segunda-feira eu volto com mais informações do Campeonato Argentino. Amanhã eu volto com um quadro histórico. Por favor, se alguém tiver sugestão, sugira. O quadro histórico eu falo sobre qualquer coisa histórica do futebol argentino, né? A seleção, os clubes, um jogador específico. Se você quiser me apontar aí, não é obrigado a aceitar a sua, pelo menos amanhã, mas certamente algum dia eu vou falar. Não é obrigado a aceitar a sua sugestão, mas provavelmente eu vou levar em consideração sim. Então galera, valeu, eu sou Vinícius Falcão, esse é o blog Futebol Argentino. Valeu, falou, até amanhã, tchau.